Queria, antes de mais nada, agradecer aí a presença de todos, mais um Evangelho semanal. Sabemos aí que estamos no mês de julho, que é um mês de férias. Provavelmente teremos um público menor do que o normal, que nós temos nas sextas-feiras, hoje principalmente. Segunda quinzena de julho, geralmente ela é mais sossegada, então provavelmente essa semana e a próxima nós teremos menos público, mas aproveitando que vocês estão aí, os que estão, reiterando que nossa casa tem um projeto de retomada da nossa sede física. Grande parte dos que estão aqui presentes conhecem a nossa casa na Rua Mário, número 132, na Vila Romana, que, devido à pandemia, precisou ser fechada, mas, digo a vocês provisoriamente, para aqueles que não a conhecem, e eu, como membro da nova diretoria, temos a ideia de, nos meses finais do ano, com a graça de Deus, com a ajuda do plano espiritual, e principalmente nesse momento também, com a boa vontade do nosso governo do Estado e a vacinação, termos a possibilidade de reabri-la de forma física, presencial, quem sabe, talvez no primeiro momento de forma parcial, talvez com uma parte dos evangelhos ainda sendo transmitidos, eventualmente algumas reuniões presenciais, isso ainda não foi definido, vai depender de uma série de fatores e acontecimentos, mas vamos informando a todos vocês aí com o passar do tempo, que a nossa ideia é a cada dia avançar mais no sentido da reabertura da casa. Se isso por algum motivo não acontecer esse ano, a expectativa é que ocorra para o ano de 2022. De toda forma, a nossa sede física ela continua ativa parcialmente, vamos dizer assim, para recebimento de doações para o nosso bazar, para os nossos projetos sociais, aí que nós temos um apoio muito bom da Esther e da Albina e toda a nossa equipe aqui do Caritas, no sentido de campanhas em relação aos moradores de rua, tivemos a feijoada solidária, vamos ter agora a sopa. Então, temos todas essas ações e, muitas vezes, a casa acaba sendo aberta parcialmente, pelo menos como foi no caso da feijoada, para a retirada das feijoadas para quem quis levá-la para casa, e parte dela foi destinada aos moradores de rua. De toda forma, agradecemos, pretendemos continuar com a nossa casa e pedimos, por favor, para quem puder, um apoio também na parte monetária, se for possível, ou através de doações, para a manutenção da nossa casa, a manutenção do nosso espaço, e nós queremos em breve estar com ele a todo vapor para recebê-los. Então, agradeço mesmo quem puder de alguma forma ajudar para a manutenção da nossa sede, e também, se alguém tiver interesse, nós também estamos querendo oferecer a oportunidade de ser um sócio contribuinte. E aí, para mais informações, para poder participar de uma forma mais ativa com as ações da nossa querida casa, do nosso querido Caritas, é só vocês nos procurarem. Qualquer membro aqui da diretoria pode dar uma orientação inicial e, posteriormente, nós encaminhamos o interessado para a realização aí dos trâmites necessários para fazer parte aí dessa família, desse time, que a cada dia mais vai crescendo, vai se tornando mais harmônico, com a chegada aí de muita gente nova, a gente está agradecendo. Nem tudo é ruim, né? A gente fala de pandemia, mas nem tudo é ruim. Tivemos aí, através das mídias sociais, do nosso evangelho semanal, através aqui da internet, digamos assim, a presença de novas pessoas, de novos amigos que estão aqui compartilhando desse momento agradável do evangelho semanal e de outras atividades, como bem disse o Luiz, do ESD, que é o nosso curso da doutrina, que inclusive está recebendo novas inscrições para o segundo semestre. Quem tiver interesse também pode me procurar, o Jean, o Glauber e o André, que nós somos os monitores, aí fazemos parte, e as demais atividades aí, quem quiser mais informações, né, Ardélio? É só entrar ali no nosso site, que já vai encontrar uma série de informações, www.org.caritas.br. Gente, obrigado, desculpa, falei bastante, mas obrigado aí do espaço, Luiz. Eu acho que é www.caritas.org. .org, ao contrário, isso, .org.br, troca aí. www.caritas.org.br.
Isso. E para entrar mais fácil em contato, é melhor entrar em contato com o telefone do Caritas, que está no nosso WhatsApp também. Muitos de vocês já recebem as notícias através desse telefone. Vão deixar a informação para o Ardélio e ele vai passar para quem de direito. Fica mais fácil a gente resolver esse processo. Muito obrigado, senhor vice-presidente, pela sua colaboração ao processo. Então, gente, depois do momento plim-plim... Né? Obrigado. Boa noite novamente. Para quem não cumprimentei, vamos colocar aqui o PowerPoint. Isso aqui. Todos estão vendo? Opa, o que é isso? O tema dessa noite é O Consolador Prometido e o Espiritismo. Eu já apresentei esse tema, era antes da pandemia, então já faz algum tempo, e eu estou voltando a esse tema, mas por um outro enfoque, porque esse assunto é tão rico que não dá para a gente cobrir como ele merece, com apenas 45 minutos, 1 hora. Eu fico imaginando assim, as pessoas das outras religiões cristãs, quando ouvem um espírita dizendo que o espiritismo é a terceira revelação depois de Moisés e de Jesus, que é o Consolador prometido, eles devem balançar a cabeça deles, estão se achando. Baseado em que eles estão dizendo isso? Né? Então, eu queria trazer para vocês uma análise que o Kardec fez, e ele está no A Gênese, no capítulo 17, Predições do Evangelho. E ele faz uma análise primorosa. Ele era tido como uma pessoa no bom senso encarnado, porque ele era racional, analítico e de extremo bom senso. Ele faz uma análise aqui, lógico que eu fiz um resumo e queria mostrar para vocês, porque o ponto de partida dele foi justamente o Evangelho de João. O João, no capítulo 14, que ele trata de todas as instruções e recomendações que Cristo fez durante a ceia, a Santa Ceia, um pouco antes dele ser preso e julgado. Entre os versículos 15 a 17, ele diz o seguinte: Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o pode ver, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Então vamos analisar o seguinte trecho. Outro Consolador. Então aqui fica bem claro, Jesus estava indicando aqui que o Consolador não seria ele. Ele não estava se referindo a um retorno dele posterior. E nesse outro trecho aqui, fique eternamente convosco. O mundo não pode receber porque não o pode ver, e ele ficará convosco e estará em vós. Então vamos lá. O enviado não poderia tratar-se de um indivíduo encarnado, pois ninguém vive para sempre. É uma questão de lógica aí, né?
Um ser de carne e osso não pode ser invisível, como dizendo lá, o mundo não o pode ver. E tampouco viver dentro de nós. Então, vamos guardar essa informação um instante, porque no versículo 26, o João diz o seguinte: mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Só um parênteses aqui, esse Espírito Santo não tem nada a ver com a Santíssima Trindade, tá? Porque senão... Porque Jesus está dizendo, o Espírito Santo que o meu Pai enviará. Lógico que Espírito Santo aí não poderia ser o Espírito Santo da Santíssima Trindade, até porque esse conceito foi introduzido na Igreja Católica só a partir do quarto século, a partir do Concílio de Nicéia. Então, antes disso, não existia Espírito Santo. Provavelmente, João queria dizer um Santo Espírito que meu Pai enviará no meu lugar. Nesse trecho aqui, vos ensinará todas as coisas, e depois fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ele está querendo dizer o seguinte: Jesus previu que seu ensinamento ficaria esquecido. E como também que ele havia dito seria desvirtuado. Ou seja, seria distorcido, seria alterado, adulterado, conforme o entendimento que cada um fosse ter, conforme as suas próprias convicções. Então, e como de fato acabou acontecendo mesmo. Por isso, o Espírito de verdade iria tudo lembrar e restabelecer todas as coisas de acordo com o verdadeiro pensamento de seus ensinos. Ou seja, esse Espírito de verdade, que foi expressado exatamente assim no Evangelho, e na codificação ele é referido também, o Espírito de verdade, como uma entidade que preferiu se manter no anonimato e, por causa disso, levantou algumas especulações de que poderia ser o próprio Jesus vindo com um nome pseudônimo para dizer o que ele tinha que dizer posteriormente. E restabelecer todas as coisas de acordo com o verdadeiro pensamento, porque com o passar do tempo, muitas coisas foram sendo distorcidas. Né? E ainda no capítulo 16, versículo 12, ele diz: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não os podeis suportar presentemente. Esse mas não os podeis suportar presentemente, Jesus está querendo dizer o seguinte: Jesus não disse tudo o que ele tinha a dizer. Mas por que não? Porque a humanidade não estava preparada para compreender mais do que ele transmitiu, isso que ele já disse. Nem mesmo para os seus apóstolos, porque todos esses capítulos ele estava se dirigindo exatamente para os apóstolos durante a Santa Ceia. Portanto, não estava completo o seu ensino. Sob o nome de Consolador e de Espírito de verdade, ele anunciou a vinda daquele que havia de ensinar todas as coisas e de lembrar o que ele dissera. Mas está perfeito, né? Está tudo no Evangelho escrito lá, basta saber pescar de dentro. E essa análise está toda feita em muito maior detalhe lá a Gênese, pelo Kardec. E quando deveria vir o enviado? Jesus se referia ao despreparo da humanidade para compreender mais do que ele já havia dito. Ou seja,
não havia suficiente nível de evolução moral da humanidade, nem evolução científica, para que ele pudesse avançar mais nas ideias que ele tinha para trazer. Por exemplo, se um novo Messias viesse alguns anos depois, encontraria o mesmo terreno despreparado. Então, ele não estava se referindo, embora ele dissesse para os apóstolos como se ele fosse esse Consolador fosse vir e que os próprios apóstolos ficassem sabendo da vinda deles, ele não estava se referindo na presente vida, porque a evolução humana teria que ser obra de muitas gerações até a evolução moral estar num nível adequado para compreender além do que ele já havia ensinado. Então, se a gente olhar, desde a vinda de Jesus até meados do século XIX, nenhuma grande revelação que completasse o Evangelho ocorreu, né? Elucidando as partes obscuras. Não sendo um indivíduo encarnado, ele referia-se a uma doutrina que, uma vez assimilado, estaria eternamente em nós. Aí começa a fazer sentido aquele fraseado enigmático, né? O Consolador é a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora e inspiradora pelo Espírito de verdade, o Espiritismo. Quer dizer, quando ele disse que ele enviaria um outro Consolador, ele não estava dizendo se é uma pessoa, se é um único Espírito ou uma pleiade inteira de Espíritos de luz sob o comando do Espírito de verdade. E aqui a gente chegou com a conclusão que era isso que ele estava querendo dizer, né? E aí Kardec conclui dizendo o seguinte: o Espiritismo é a chave que faltava para explicar e desenvolver os ensinamentos de Jesus que se encontravam em estado de germe. Isso está lá na introdução da Gênese. E na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo também ele fala a mesma coisa. Então, vamos lá. O sentido da vida, como é que ficaria sem essa chave do Espiritismo? Essa chave que as demais religiões não reconhecem e não quiseram aceitar como alguma coisa que fosse acrescentar mais em relação ao Evangelho. Nem o catolicismo, nem o protestantismo e as demais religiões evangélicas aceitam o que o Espiritismo trouxe. Então, sem essa chave, a vida fica parecendo uma coisa assim de casualidade sem sentido nenhum, né? Sabe aquele globo de metal com uma manivelinha do lado assim que é usado em bingos, onde estão lá os monte de bolinhas com números e letras e vai caindo? Então dá a impressão que a vida funciona assim, sem critério, ao acaso. Vamos ver o exemplo? Nascimentos. Quando a gente fala em nascimentos, pode haver indivíduos que nascem numa família abastada, rica, nasce bonito ou bonita, né? Nasce inteligente, nasce fisicamente perfeito. E no outro extremo, tem pessoas que nascem na miséria, nascem feios, nascem com inteligência prejudicada, pode vir com um retardamento mental, e pode vir meio aleijado, meio coxo. Então, como é que funciona isso? O que determina aí? Que um vai nascer rico e outro vai nascer pobre, sem
a mínima condição. É a mesma coisa com a morte. Alguém pode morrer com 112, 115 anos de idade, tendo tido uma vida muito produtiva, muito rica, e tendo sido uma pessoa muito querida, teve 3 filhos, teve 10 netos, teve 30 bisnetos e 80 tataranetos, e foi embora assim, na hora que tinha que ir mesmo, muito, muito tranquilo da vida. E outras pessoas, acontece o seguinte, nasce uma criança saudável, bonita, querida pelos pais, tal, e de repente, com 2 anos de idade, surge uma doença degenerativa, incurável, que a medicina não pode fazer nada, e aí a criança começa a sofrer de várias deficiências, sofre durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, até que morre. E aí a gente fica sem entender, mas o que determinou isso? Né? Chega a pensar no seguinte: isso é capricho de Deus? Ou Deus não está sendo imparcial? Ou é incúria de Deus? Ou seja, é um descaso, ele não está nem aí. Ele viu a bagunça que deu a terra e largou mão de tudo e foi cuidar de outra coisa. Não é? Aflição e sofrimento da dor. Tem muita gente sofrendo aí, né? Dores de tudo que é tipo. Dores porque os negócios não dão certo, dores porque a família está toda desestruturada, ou dores por ter sofrido um revés, que ele não entende como que foi acontecer e os negócios dele foram para as cucuias. Então, existe muita dor que as pessoas não conseguem entender de onde vem, para que né, ele está sofrendo aquilo, e chega a duvidar da existência de Deus e também da justiça, se existe justiça divina ou não, porque não dá para entender, tudo parece realmente um jogo de sorteio. Então, você teve azar, meu filho, por isso que você está aí, sofrendo esses reveses. E quando chega, então, especialmente nessa época de Covid, quando mais de 500 mil de pessoas aqui no Brasil foi embora, às vezes a pessoa ficou aí 40 dias entubado e de repente foi embora, nem chegou a recuperar a consciência do jeito que foi sedado, foi embora, não deu para se despedir de ninguém, e quem fica aqui fica sofrendo muita dor e sem compreender, puxa, mas por que a pessoa foi embora, né? E começa a pensar o seguinte: muita gente que não tem essa chave e também não tem nenhuma religião, ou se tem, fala, eu sou católico, mas eu não sou praticante, e não sabe bem o que vai acontecer quando a gente parte para outro mundo. E muita gente fica com a impressão lá no fundo de que a gente é esse corpo aqui, né? E se esse corpo morre, a gente mergulha no nada, no buraco negro, a consciência da gente vai embora, a memória, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente fez nessa vida se perde. Então, justamente por causa desse tipo de pensamento é que acaba favorecendo o aumento dos índices de suicídio em todo o mundo. Porque as pessoas acabam perdendo o sentido da vida, acabam não entendendo o que está fazendo aqui, acaba os jovens, principalmente, sofrendo de um tédio incrível, porque não compreendem a vida, ou então estão sofrendo de algum revés muito grande
sofrendo e está doendo tanto que imagina que a hora que ele se matar, ele vai mergulhar no nada e vai deixar de sofrer. E por isso que está aumentando o nível de suicídio. Então, isso são alguns exemplos de como fica a vida da gente sem essa chave. Com a chave do Espiritismo, aí as coisas começam a mudar de figura. Por exemplo, quando a gente fala em reencarnação significa que a gente morre e renasce de novo, morre de novo, renasce de novo. Isso tem implicações morais e implicações de várias naturezas. Por exemplo, morte não existe, né? Travou? Ou seja, somos todos imortais. E isso significa o seguinte, aqueles entes queridos que a gente achava que nunca mais a gente conseguiria encontrar, estão lá do outro lado, esperando a gente. Nós vamos ter a chance de voltarmos a nos reunir com eles de novo. Então, não é aquele desespero de quem perdeu para sempre uma pessoa que era extremamente importante para a vida dessa pessoa. Pessoa que era o motivo da existência, que dava toda a motivação para a pessoa, e de repente, quando ele foi embora, a vida perdeu a graça, perdeu o sentido. Não. A pessoa vai estar esperando do outro lado e nós, com certeza, vamos ter chance de encontrar com eles. Até mesmo suicidas. Eu, numa apresentação anterior, eu estava falando sobre o livro O Céu e o Inferno, eu comentei um caso de uma mãe viúva que só tinha um filho e era o motivo da existência dela. E esse filho, quando estava no final da adolescência, no começo da idade adulta, talvez com uns 20 anos, ele contrai uma doença e desencarna. Aí dá um desespero total nessa mulher aí, ela não sabe o que fazer, quer dizer, o chão sumiu. Aí ela fica tão inconformada que ela achava que daria para rever o filho no mundo espiritual. E ela pega uma corda e se enforca e se mata. Aí ela descobre o seguinte, que não foi permitido a ela reencontrar o filho. Eles falando, não, você fez uma coisa muito grave, que é tirar a própria vida. Isso é contra as leis de Deus. Isso é uma ofensa muito grande. Ofensa não, porque Deus não se ofende. Mas é uma falta muito grande. E não vai ser autorizado você se encontrar com o seu filho. Aí ela fica extremamente com uma revolta muito grande. Eu contei também um outro caso da Palmira com o senhor B. Os dois eram apaixonados, mas não puderam se casar, porque os casamentos eram arranjados. E como não conseguiram ficar juntos, acabaram se matando e esperando ficarem juntos no mundo espiritual, mas sem conhecerem o mal que estavam praticando. E quando chegam do outro lado, descobrem que eles não seriam permitidos se encontrarem lá. E aí explicam, o São Luís, que estava presente e avaliou essa situação, ele explica que esse casal teria que passar por muito tempo até redimirem o mal que fizeram, e que provavelmente não seria nem num período em que eles voltassem aqui reencarnados, eles não poderiam se encontrar, voltariam para lá de novo, se reencarnariam novamente, e mesmo assim não seriam autorizados de se reencontrar, até que eles conseguissem perceber o quão mal eles tinham feito para si próprios.
E aí, bem lá na frente, porque como nós somos imortais, temos a eternidade pela frente, né? E a eternidade é muito tempo. E então, quando houvermos redimidos esse mal, não vamos ser autorizados a encontrar, se ainda quisermos ficarmos um com o outro. Então, a gente aprende também que Deus, a gente estuda no livro dos Espíritos sobre os atributos divinos. Aliás, quando Kardec pergunta sobre os atributos divinos, ele não pergunta assim, quais são os atributos de Deus e os Espíritos explicaram. Não. Ele fez uma lição de casa, preparou e apresentou. Se nós dissermos que os atributos divinos são único, soberanamente bom, etc., ele listou tudo. Isso abarcaria todas as características de Deus. Os Espíritos disseram, bom, do seu ponto de vista, sim. Do seu, que quer dizer, é do ser humano no presente estágio de evolução, porque tem muitas coisas que vocês não teriam capacidade de compreender. Então, está de bom tamanho, é isso que eles quiseram dizer. E aí eles dizem o seguinte, que Deus é soberanamente bom e justo, entre as outras características dele. Soberanamente bom, sinal que a bondade dele se manifesta como? Pelo amor. Ele ama a todas as criaturas que ele criou. Incondicionalmente. Ele ama do mesmo jeito espíritos como Jesus e o pior bandido que tem aqui na Terra. Para ele é do mesmo jeito. Mas mesmo bandidos que praticaram muita barbaridade, muito mal, Deus vai amar do mesmo jeito? Aí é que está. Nós temos uma visão muito limitada das coisas. Ele ama a todos por igual, porque está enxergando o espírito perfeito que aquele indivíduo, que hoje ele é uma peste danada e que só faz o mal, ele vai ser, daqui a 1 milhão de anos, por exemplo, vai ser um espírito perfeito, ele está enxergando lá. É por isso que ele ama a todos por igual. E ele é justo também. A justiça divina, e eu tive uma oportunidade de falar sobre esse ponto, tem 3 pilares, né? O primeiro é o arrependimento, o segundo é a expiação e o terceiro é a reparação. Não basta apenas se arrepender e se confessar, eu fiz um mal, estou arrependido, não sei o quê, e você vai ser perdoado. Não, as coisas não funcionam bem assim. Por que a expiação se torna um negócio fundamental? E reparação também é lógico. Porque quando você está praticando alguma coisa que é muito prejudicial para outro, você faz aquilo porque você não conhece direito como é que é passar pela situação que você está provocando. Então, a expiação é a troca de lugar. Você vai sofrer as coisas que você fez o outro sofrer. Porque você sentindo o mal, mesmo o mal que você causou, você não vai mais fazer isso que você sabe que é tão ruim. Para a Virgem Maria, não desejo isso nem para o meu pior inimigo. É assim que a gente aprende. Então, a gente descobre por que as coisas que parecem tão injustas estão acontecendo aí a toda hora em volta de nós. É a justiça de Deus funcionando. Então, aí a gente começa a compreender as causas dos sofrimentos e da dor. Porque dor, a gente sofre dor tanto fisicamente como espiritualmente,
dor moral, funciona do mesmo jeito. É um sinal de alerta de que alguma coisa está errado. Se for fisicamente, por exemplo, a gente põe a mão numa chapa quente e tem que tirar de imediato, porque senão vai queimar, é o nosso organismo mandando um sinal de alerta. Opa, cuidado aí, esse é um perigo. Moralmente acontece do mesmo jeito. É um alerta de que a nossa conduta tem alguma coisa muito errada aí. A gente só deixa de sofrer quando a gente aprende e para de se comportar daquela forma. Então, a gente aprende que existe dois principais motivos, aí, grandes grupos de motivos que nos causam dor e sofrimento. As causas atuais das aflições. Por exemplo, um casal resolve constituir uma família. Aí se casam, têm filhos, e eles são gente de posse, muito bem de vida. Então, o marido, ele está sempre muito ocupado, ele viaja demais, trabalha até tarde, não tem muito tempo para os filhos. A mãe também tem a sua ocupação, ela também é uma empresária, ela trabalha também muito, não pode estar muito presente em casa, então ela deixa a educação, cuidado dos filhos com babá, e delega para a escola a obrigação de dar orientação moral. E assim, enche os filhos de presentes para contornar a dor de consciência, né? As crianças têm de tudo, do bom e do melhor. Basta pedir, já tem. Aí, quando chegam no final da adolescência e no início da idade adulta, o casal descobre que não tem mais controle nenhum sobre os filhos. Não adianta dizerem mais nada, que os filhos dão risada na cara deles, não segue nenhuma recomendação deles. Então, eles descobrem amargamente que, ao não conseguirem ter respeito deles, também não têm o amor deles. É uma reciprocidade, né? Se eles não estiveram presentes para dar amor, dar carinho, eles não vão receber de volta também. Então, eles serão sérios candidatos a, quando chegarem à velhice, eles serem colocados numa tranquila casa de repouso, e vão ficar esquecidos lá, os filhos não vão visitar, né? Esse é apenas um pequeno exemplo aí de causas atuais das aflições. E aí, causas anteriores também é uma coisa que nos afeta muito e é particularmente perturbador, porque muitas vezes a gente não sabe por que está sofrendo. O Haroldo Dutra, ele conta um caso que parece que ele conheceu essa pessoa. Ele era uma pessoa que fazia um trabalho mediúnico com Chico Xavier. E ele tinha uma empresa, não sei bem empresa de que era, uma firma de contabilidade, sei lá. E uma noite essa firma dele foi invadida por ladrões, roubaram tudo que podiam roubar, computadores, tablets e equipamentos, tudo que era de valor. E não contentes com isso, os ladrões ainda depredaram o local, quebraram tudo. Então, esse amigo do Haroldo, ele estava triste, estava chateado, e tinha reunião mediúnica naquele dia. E ele foi lá e apareceu com aquela cara triste, e o Chico Xavier perguntou: meu filho, o que houve? Aí ele contou para o Chico, aí o Chico sentou com ele, ficou solidarizando com a tristeza dele, ouviu, não disse nada, ficou alguns minutos em silêncio,
E depois, no final, ele virou para ele e falou, meu filho, é tão bom devolver, não é? Vocês entenderam, né? Ele sutilmente disse o seguinte, meu filho, você fez a mesma coisa na vida anterior, e agora você está devolvendo, meu filho. Então, essa chave, a gente não se adquire assim, de uma hora para outra. O Espírito de verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele recomenda, né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. E instruí-vos, eis o segundo. Não é assim que ele fala? Por quê? Porque o material disponível para entender o Espiritismo é tão vasto que a gente pode passar a vida inteira estudando. E quanto mais a gente domina essa matéria, mais a gente vai melhorando a nossa chave para compreender a nossa posição nesta vida. O que nós estamos fazendo aqui, o que está reservado para nós e como é que nós estamos agindo nesta encarnação. Aquela chave vai ficando cada vez melhor para a gente desvendar esses mistérios. A gente começa a compreender de onde veio, para onde vai, né? E se estamos aproveitando o melhor possível a presente encarnação. Bom, gente, era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado, tá? Muito bom.